Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Também já deixa logo agora no início do vídeo uma história sobrenatural ou bizarra que tenha acontecido com você para eu contar lá no TikTok e também já corre para me acompanhar por lá e ficar de olho e assistir assim que a sua história for postada. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. José Manuel Guzmán é um homem que tinha 32 anos na época do caso, natural de Guatemala. Aos 3 anos, o José se mudou para El Paso, no Texas, onde passou a viver desde então. O José teve uma infância bastante difícil, ele veio de uma família muito desestruturada, era muito comum acontecer traições ali entre os seus pais, também muitas brigas e até mesmo situações de violência, e as coisas foram assim até que finalmente os pais dele resolveram se separar. Na juventude, então, o José começou a se envolver em ações criminosas, como furtos e roubos, porém os crimes começaram a ficar cada vez mais pesados conforme ele ia ficando mais velho. Com o tempo também, o José passou a se distanciar bastante da sua família e ele praticamente não tinha mais nenhuma relação com a sua mãe no momento em que toda essa história aconteceu. Como eu disse, o José tinha várias passagens por crimes e em 2017 ele chegou a ser preso por quebrar o braço de um homem num bar enquanto ele teve ali uma discussão porque achou que o homem estava fazendo piadas e rindo da cara dele. No ano seguinte, em 2018, ele foi mais uma vez preso, dessa vez por quebrar as janelas do carro de um outro homem com um taco de beisebol, após também eles terem um desentendimento. Ele também foi preso várias vezes por posse de drogas e violência familiar. Em 2021, o José descobriu que ele tinha uma irmã por parte de mãe, que tinha mais ou menos a mesma idade que ele, chamada Carla Marileia Marroquim Chaves de Ortiz. Como eu disse, nessa época, o José não tinha mais praticamente nenhum contato com a sua mãe e por isso, ele não sabia nem mesmo da existência dessa irmã. Mas a partir do momento, então, que ele descobriu, que ela existia, ele passou então a ir atrás e tentar um contato e uma aproximação com essa irmã. Nessa época, o José namorava com uma moça chamada Jéssica Hernandes e conforme essa namorada disse, ela percebeu que o José tinha um interesse muito grande em se aproximar da irmã. Ela aceitou tudo isso numa boa, afinal de contas, ela viu que os dois eram apenas irmãos, ela chegou até mesmo a ser apresentada também para Carla e segundo ela, eles tinham uma relação tranquila e saudável de irmãos. Porém, com o passar do tempo, eles foram ficando cada vez mais próximos, até que em certo ponto, o José simplesmente terminou o seu relacionamento com a Jéssica. Segundo ela não achou isso ruim, na verdade ela aceitou a separação numa boa, porque isso também já era uma coisa que ela queria. Afinal de contas, o seu relacionamento com o José era um relacionamento muito conturbado, cheio de brigas, muito ciúme da parte dele, ele era muito possessivo e violento com ela, já tinha agredido ela várias vezes, então na verdade foi até mesmo um alívio para ela o fato do José querer o fim do relacionamento. A partir daí, então, ela não teve mais nenhum contato com ele. A Carla, essa irmã do José, não teve a sua identidade ali revelada, Fotos dela não vieram a público, mas segundo as pessoas que conheciam a Carla, ela era uma moça super tranquila, quieta e até bastante tímida, e ela também era muito submissa. Sempre que tinha alguma situação onde ela era contrariada de alguma maneira, ou até mesmo ofendida, ela apenas abaixava a cabeça, aceitava aquilo, e não é uma característica muito boa, porque essas pessoas, infelizmente, são facilmente manipuladas ou exploradas de alguma maneira. Mas a Carla era essa menina bem quieta e tímida, e ao contrário do José, ela tinha um excelente relacionamento com a sua mãe, e as duas sempre estavam em contato uma com a outra. Em 2 de fevereiro de 2022, a mãe da Carla e do José
recebeu uma ligação do filho, onde ele dizia que tinha ido fazer uma visita a Carla e chegando lá ele tinha encontrado ela caída no chão da sua casa, inconsciente e muito machucada, e a casa estava toda revirada. Ele disse então para a mãe chamar a polícia, porque se ele fizesse isso, a polícia ia achar que ele tinha algum envolvimento, já que ele tinha várias passagens ali na polícia, né, incluindo por violência doméstica. Assim que desligou o telefone, então, a mãe do José fez isso, ela chamou a polícia, mas ela já tinha ali um pressentimento ruim em relação ao filho, ela conhecia o José, sabia como ele era, então ela não omitiu, né, essa informação aos policiais. Ela disse que a pessoa que tinha encontrado o corpo da Carla tinha sido o José. Quando a polícia chegou na casa da Carla, então de fato eles encontraram ela ali no chão da casa. Ela tinha vários ferimentos, ela tinha sido agredida com um taco de beisebol e infelizmente ela já estava sem vida. Além disso, a casa estava toda revirada, os policiais encontraram muitas drogas no local e além de tudo isso eles também encontraram várias provas que na verdade o José estava morando ali naquela mesma casa com a sua irmã Carla já há algum tempo. Foram encontrados vários pertences dele, né, como roupas, sapatos, coisas pessoais. Além disso, também os policiais logo imaginaram que aquelas drogas eram dele, afinal de contas ele já tinha passagem na polícia também, né, por venda e uso de drogas. E conversando com os vizinhos, os policiais também puderam confirmar que de fato o José era visto lá diariamente, ele e a Carla viviam juntos, mas então os policiais descobriram uma informação que chocou a todos. Os vizinhos disseram que não sabiam que o José e a Carla eram irmãos porque eles se apresentavam a todos como um casal e também se tratavam como um casal. Tanto é que os vizinhos já tinham, né, visto ali cenas amorosas e de envolvimento ali entre os dois. Para os policiais, então, estava claro que o José era o principal suspeito no crime contra a Carla. Ele passou a ser procurado imediatamente. Os policiais tentaram contato com ele por telefone, chegaram a mandar mensagens para ele, pedindo para que ele se entregasse para mais esclarecimentos. Então, no dia seguinte ao crime, ele acabou fazendo isso. Ele apareceu ali por sua livre vontade na casa da sua mãe e disse que estava pronto para se entregar. O José foi preso, então, e ele acabou confessando o crime. Ele contou, então, como tudo aconteceu e também qual era ali o relacionamento que ele tinha com a sua irmã. Segundo ele, meses atrás ele tinha conhecido a Carla, eles tinham se aproximado como irmãos, mas então, eventualmente, eles acabaram iniciando esse relacionamento amoroso, escondido de todos, inclusive da própria mãe, porque eles sabiam, né, que ninguém iria aprovar. Eles só contavam para os vizinhos porque os vizinhos não imaginavam que eles eram irmãos. Com pouco tempo, então, eles passaram a viver juntos e o José tinha com a Carla aquele mesmo comportamento que ele tinha com a sua ex-namorada. Ele era extremamente manipulador, ciumento e agressivo, chegando a agredir ela várias vezes. Ele disse então que no dia do crime, no dia anterior, na verdade, ele e a Carla tinham tido mais uma vez uma discussão por conta de ciúmes da parte dele, então ele acabou atingindo ela no rosto com um soco que quebrou o dente dela. Ele disse que estava muito irritado nessa ocasião, então ele resolveu sair e passar a noite fora para esfriar a cabeça. No dia seguinte, quando ele voltou para casa, o dia do crime, ele disse que chegou em casa com uma sensação estranha, como se alguém mais estivesse ido ali, né, na casa, enquanto ele estava fora. E ele acreditava que teria sido um homem que tinha caso com a Carla. Segundo ele começou então a confrontar ali a Carla com essa informação e ele disse que em meio à discussão ela acabou confessando para ele que de fato na noite anterior um homem tinha estado ali, um homem inclusive que ele conhecia, que trabalhava com ele e que ela tinha passado a noite com esse homem e tido relações sexuais com o rapaz. Ele disse então que nesse momento ele perdeu a cabeça, começou mais uma vez a agredir a Carla violentamente até que ela caiu no chão. Então ele buscou o taco de beisebol e continuou agredindo ela até que infelizmente ela perdeu a consciência e veio a óbito. Depois disso, então, sem saber o que fazer, ele disse que fez aquela ligação para a mãe dele, porque ele queria que alguém descobrisse ali logo, né, o corpo da Carla. E depois que ele fez a ligação, ele começou então a tentar limpar a cena do crime, porque ele não imaginou que a polícia fosse chegar tão rápido ao local.
Ele disse então que ele tirou as suas roupas sujas de sangue, colocou no cesto de roupa suja, também colocou o taco que ele usou ali dentro desse cesto e deixou ali do lado de fora do apartamento, perto da porta, porque ele tinha a intenção de levar embora junto com ele quando ele fosse fugir. Depois disso, então, ele pegou alguns panos e começou a tentar limpar o sangue que tinha ficado espalhado ali pelo chão, mas então ele ouviu os barulhos ali, né, da sirene da polícia e da ambulância chegando. Ele ficou apavorado, com medo de ser preso, largou tudo lá e fugiu, deixando inclusive esse cesto atrás que a polícia de fato encontrou. Fizeram ali todos os testes e viram que realmente tinha o DNA da Carla e do José em todas as roupas e também no taco de beisebol. O José confessou que tinha todas essas brigas entre ele e a Carla por conta do temperamento dele, né, que ele era muito violento, ciumento e agressivo, e além disso também ela não concordava com o fato de ele usar a casa deles como um ponto para vender drogas. Então ela sempre queria que ele parasse com esse tipo de coisa, que ele levasse isso para outro lugar, não queria, né, estar ligada àquilo, mas então ele não aceitava, ficava extremamente irritado, e esse era outro motivo para os dois brigarem e ele agredir ela. Esse caso é extremamente recente, aconteceu o ano passado, né, em 2022, portanto o José ainda não foi a julgamento e ele segue preso, aguardando aí, né, todo o processo, e foi estipulada uma fiança no valor de $1 milhão, caso ele queira aguardar o processo em liberdade, mas, né, ao que parece ele não tem todo esse dinheiro, então ele vai permanecer aí aguardando o seu julgamento na prisão. Caso seja condenado, o José pode receber a pena de prisão perpétua ou até mesmo a pena capital. Muitas pessoas levantaram o questionamento se de fato o relacionamento entre o José e a Carla era um relacionamento consensual. Afinal de contas, como o José era esse homem extremamente violento e perigoso e a Carla era aquela moça quieta, tímida e submissa, pode ser que ele tenha ali, né, pressionado ela de alguma maneira para conseguir ter aí esse relacionamento com ela e ir viver com ela na casa dela, até porque, como eu disse, ela era extremamente próxima da mãe dela e ela não chegou a comentar nada, né, sobre nada, nem mesmo com a sua mãe. Mas isso é apenas uma especulação, o caso ainda está, né, em andamento e a polícia provavelmente também vai checar essas informações. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante trazer para o canal, deixe a sua história sobrenatural ou bizarra para eu contar lá no TikTok, se inscreve se ainda não for inscrito, deixa o like e é isso, até o próximo vídeo.